Bitcoin hoje tenta cair de alguma forma, mas não consegue por conta da força de touros, tá? Ou a fraqueza dos ursos. A gente vai entender melhor o que está acontecendo, porque o Bitcoin está ameaçando cair tanto, o S&P 500 está derrubando e depois sobe direto. Vamos entender tudo agora, porque você está no canal Investidor Modesto, aqui você entende como é que o mercado funciona. E, primeiro de tudo, você tem que entender que no momento a gente está tendo uma questão geopolítica meio que dando uma trancada geral no mundo todo, tá? Simplesmente é um impasse que está tendo entre Estados Unidos e a Rússia aqui, cara, tá tendo ataque cibernético, tá ficando tenso as coisas, eles não conseguem chegar num acordo, mas isso aqui de qualquer forma tá trazendo uma tensão para o mercado, isso que a gente tem que saber. Você vê que ontem a gente teve uma queda bizarra na Nasdaq, no S&P 500, ou seja, os mercados globais estão meio que tensos com essa situação, fora a questão de juros que os Estados Unidos não se decide, o Fed lá não se decide se vai aumentar 4, 5 vezes os juros esse ano, então a gente está nesse impasse e nessa dúvida ainda. Mas por enquanto a gente tem que entender o seguinte, o que está acontecendo com o Bitcoin, porque ele cai, ameaça cair e não consegue, e ainda mais depois dessa questão aqui que a gente fez essa reversão, que a gente pode encarar isso aqui como um fundo para reverter a nossa tendência, e por que o preço não disparou ainda, e ele não derrubou ainda por conta dessa questão toda. Então a gente está vendo sempre, tá? O Bitcoin ele cai quando a gente é puxado do S&P 500, o mercado global ele puxa para baixo, o Bitcoin vem junto, em algumas vezes. Acontece que hoje o mercado deu uma puxada violenta no início do dia e a gente tem justamente, olha essa sombra que o S&P 500 vai formando quando ele chega perto dessa linha de tendência de alta, o que, bom, era para levar o Bitcoin para baixo e o Bitcoin está se segurando. Aí a gente se pergunta, gente, o que está acontecendo? E se você acompanha a gente no nosso Instagram, Doug Tadeu, você já sabe que lá eu já expliquei a situação toda que está acontecendo, que a força vendedora do mercado está chegando no seu fim. E está entendendo que a força vendedora já não aguenta mais. Todo mundo que tinha desespero, todo mundo que tinha um prejuízo para ser realizado, bom, já era, já se desfizeram suas posições. Quem ainda se mantém no mercado, justamente quem está mais forte. Quem está mais forte, simplesmente o pessoal que, olha esse gráfico, quanto maior isso aqui, essa linha laranja, mais pessoas estão em prejuízo, mas não estão realizando prejuízo. Acontece que nessa queda, o número de pessoas em prejuízo subiu, mas o pessoal não se desfaz das suas posições. Podia ser bem pior, muitas pessoas já se desfizeram, aceitaram prejuízo, conforme a gente vai vendo esse gráfico, quando a gente está vendo essa linha vermelha, significa que as pessoas realizaram prejuízo, pegaram o dinheiro delas e aceitaram a perda e queimaram o dinheiro, então não faça isso se você não tem estratégia. Então olha só, a gente está tendo simplesmente essa queima de dinheiro por parte dos desesperados e isso é bom para o mercado, né? Porque a intensidade da queda que nós temos no mercado, ela é causada por alguns fatores. Primeiro de tudo, tensões mundiais. A gente vê muitas tensões mundiais acontecendo, empurrando o mercado para baixo, deixando o mercado apreensivo. Ou seja, isso assusta quem tem emocional um pouco frágil, né? O pessoal vê queda no mercado, vê uma coisinha vermelha e já quer vender. Então, é justamente para dar esse gatilho para esse pessoal vender. E quem compra nessa situação, quem está pensando em acumular nessa região. Douglas, por que alguém, né? Quem estaria pensando em acumular nessa região? Então olha só, cara, a gente postou também no nosso Instagram, isso aqui é uma das maravilhas de análise gráfica, que é simplesmente Fibonacci. A gente tem retração de Fibonacci, se a gente usar nesses períodos, nos extremos aqui do fundo, o fundo e o topo formado, vamos ver os níveis de retração e o preço bateu novamente aqui na região de 40 mil dólares. Douglas, que região é essa de 40 mil dólares? 618 de Fibonacci. Então você que já manda de Fibonacci fala, cara, Fibonacci é brabo, esse cara é nervoso. Então a gente tem simplesmente esse dado falando que, ó, a gente pode contar que os 40 mil é um suporte super forte. Eu nem preciso falar para vocês, eu vou mostrar de novo porque eu preciso mostrar, porque sempre tem gente nova aqui. A gente sabe que nem em 30, 40 mil, nesse intervalo nós temos o maior volume negociado do Bitcoin nos últimos anos, o que entrega para a gente uma região de muito interesse. Quando a gente tem muitas pessoas posicionadas nessa região, temos uma região a ser defendida pelos interesses de quem entrou nessas regiões. Então, hoje a gente vamos ligar os pontos e pensar, né? Pô, se o preço entrar aqui nessa região, vai ser uma região de perigo para quem se posicionou nessas linhas aqui. Beleza. Então, foi por isso, Douglas, que o preço bateu aqui embaixo e logo depois ele fez uma sombra bizarra e já foi para cima, possivelmente.
A gente está tendo uma região defendida e não sou eu falando isso, tá? É o mercado todo analisando a situação, porque tá meio óbvio. O gráfico tem diversas informações mostrando pra gente e a gente começou o ano de uma forma difícil, como diz essa matéria, mas Bitcoin sai a recuperação, dizem analistas. O que os analistas, o que eles deveriam ter de argumento, e é o que eu tô usando durante os últimos vídeos. Esperamos alta? Sim. A gente precisa, deixa eu até tirar o Fibonacci, que ele já fez o serviço dele. A gente precisa de uma alta no momento. Nossa força vendedora está muito constante para baixo. Como você já deve estar esperando eu falar, cadê o pullback, cara? Cadê o pullback? Eu quero saber onde vai estar esse pullback aqui, porque aqui a gente vai ter a definição se vamos para cima ou se vamos para baixo. Como é que eu vejo isso, né? Douglas, como é que você vai enxergar a possibilidade de pullback? RSI vai dar essa informação. Então a gente tem o RSI sobrevendido aqui no gráfico diário. Isso é um indício que, bom, aqui o preço tende a reverter. Então a gente tem vários dados falando que, ó, os ursos estão se desfazendo suas posições, realizando prejuízo, e nós vamos chegar a um limite. O pessoal desesperado, numa queda constante e infinita, alguma hora a força vendedora dos desesperados vai acabar. Aquele artimanha dos grandões para fazer o preço cair, tá acabando. E é nessa hora que eles param o mercado não consegue subir nem cair, e aproveitam essa região, tá? Porque tá uma região super perigosa, perto dos 40 mil, perto dos 618 de Fibonacci, 61,8% de retração. A gente tem justamente uma região de acumulação extrema para o longo prazo. Então a gente tem que entender que o preço já se defendeu nessa região e pode ser um segundo indício que vamos estar defendendo nesses próximos dias essa região. E por quê? Porque estamos em um suporte super importante, estamos com a RSI sobrevendida, a força vendedora já está bem exaustiva. Eles não conseguem mais empurrar o preço para baixo nem com o S&P 500 derrubando pra caramba, o Bitcoin estava saindo na frente. O S&P estava derrubando e o Bitcoin não estava acompanhando essa queda. Por quê? Cadê a força vendedora do mercado? O pessoal que já tinha que realizar prejuízo, já realizou. O pessoal que era para sair do mercado, já saiu. Como é que eu tô falando isso? Porque olha só, quando a gente teve a primeira queda dos 50% do Bitcoin, que foi aterrorizante, você que viveu isso aqui, você com certeza chegou aqui embaixo e falou assim, agora é 20 mil. E não foi, tá? O mercado foi exatamente o lado contrário do que todo mundo esperava. Então aqui é um momento de angústia extrema. O mercado te força a ficar desesperado. E é ali que ele brinca com você. Então, você que enxerga uma queda tão constante como essa, que é totalmente diferente dessa queda, tá? Essa queda aqui foi rápida. E é rápida, dá tempo para o mercado se moldar a isso. Agora, uma queda menos inclinada dessa forma, e uma e uma queda tão consistente, é para ir te deixando irritado e tenso e triste aos poucos. E é aí que você tem que preparar o seu emocional para pensar de outra forma, não ficar desesperado. Então esse é o ponto-chave. Quando você entende melhor o que está acontecendo, você consegue ligar os pontos e aproveitar o que ninguém está vendo. Muita gente está chegando nesse ponto falando, agora é 20 mil, agora a gente vai para os 20 mil. Tá, mas a gente está nos 40 ainda. Tá? Tem gente falando aí de bear market que acabou o mercado, mas eu não acredito nisso, tá? Porque a gente tem aqui o preço batendo no nosso suporte mais importante dos 40 mil e ensaiando, aqui ele fala recuperação, mas eu penso que ele está ensaiando simplesmente um pullback, tá? Esse pullback é simplesmente uma pernada para o lado contrário que a gente está tendo, porque a gente precisa disso para folgar os indicadores. O RSI precisa de uma folga, ele precisa dar uma subida para ele despejar de novo com força. Não consigo ver um super despejo do RSI aqui buscando valores extremos, 30 mil. O mercado precisa de força para romper simplesmente essa zona dos 40 mil, que é um suporte tão importante. Então a gente precisa dar um ar, a gente precisa criar expectativa no mercado para vir pum, depois de quebrar a expectativa de todo mundo, deixar uma frustração gigante no mercado, e aí sim a gente pode ter força para perder os 40 mil. Mas por enquanto, do jeito que tá, para a gente cair mais, a gente precisa de desespero no mercado. O mercado precisa estar desesperado ou ter piorar totalmente o cenário global, guerra para todo lado. Aí sim a gente pode ver todo mundo ficando mais desesperado. E essa galerinha aqui que tá segurando o prejuízo, falando, agora o Bitcoin vai subir, vai subir, vai subir e eu não vou vender de forma alguma. Esse povo pode ceder e vender. Se esse povo cede e vende, aí sim a gente vai ter um pouquinho de combustível
para não fazer o que a gente está pensando, né? E o preço começar a entrar na região dos 40 mil. Então, assim, é uma questão de interpretação de mercado. Quando você começa a reparar tudo que acontece, entender e ler o gráfico de uma forma bacana, você pega isso, tá? E eu já abro o gap aqui para simplesmente falar com vocês no nosso curso. Nosso treinamento, faltam menos de 5 horas aí para acabar o desconto. Aqui tá o nosso treinamento, tá? Tem mais de 80 aulas aqui, módulo avançado, bizarro, o segredo de casa, você pode pausar e ler aí. Estratégias aqui, tá muito completo esse treinamento e o desconto tá acabando. Então, se você quiser se profissionalizar, saber a hora de entrar, sair do mercado, tudinho, tá? Cara, esse curso, esse treinamento para você e ele tá brabo, tá? Agora, o que a gente tem? Mineradores, os mineradores estão fazendo nada. Os caras estão acumulando Bitcoin, minerando e não vendendo. A gente consegue ver por esse gráfico e a gente consegue até ver que a gente, de certa forma, tá aumentando a reserva de Bitcoin no lado dos mineradores. Então, a gente tá num ponto totalmente, numa zona de suporte extremo e quem entende o mercado sabe que isso aqui não é zona de venda. Isso aqui não é zona de venda com todos os dados que nós estamos mostrando. Também não é zona de compra, que eu não posso falar que nenhuma recomendação de investimento, mas aqui não é zona de venda. Porque a gente está no suporte totalmente importante. No suporte você não pensa em vender, você pensa em acumular. Temos muitos projetos dando sopa aí, muitos projetos bons para o futuro, bem fundamentados, tá? Diversos aí com promoção. Basta você ativar o seu olho de água e enxergar os bons projetos que estão mais desvalorizados. Isso é importante. Com a análise gráfica você tem uma ideia bacana sobre isso, tá? Então, nesse momento é um momento de calma, paciência. Eu sei que você fica nessa, pô, será que vai? Será que não vai cair? Eu sei que dá um nervosismo, mas no final você tem que combater o seu emocional, o seu desespero, que eu sei que a gente está esperando pro back. Pode acontecer o contrário? Pode, o mercado pode muito bem. Vamos até dar uma olhada no curto prazo aqui, o que pode acontecer, porque nós estamos tendo simplesmente um mercado que, olha só, né? A gente tem uma zona de suporte, como a gente falou, nos 40 mil praticamente. O mercado tentou entrar ali, não conseguiu. Tivemos uma força contrária empurrando o preço para cima, ou seja, aqui vocês não entram. E a gente tem essa notícia falando isso aqui, ó. Mercado de opções de criptomoedas impede Bitcoin de cair abaixo dos 40 mil de fundo. A gente tem interesse no meio desse caminho. A gente tem alguma coisa aqui que não tá deixando passar. E não vai ser fácil, tá? Não vai ser fácil, que é uma região muito protegida, como a gente falou, tem muito volume. Se tem volume, tem interesse. Então, a gente aqui ensaiou uma reversão. A gente não sabe para onde vai. Por enquanto, a gente formou esse fundo, estamos formando no gráfico de 4 horas um fundo maior. Ou seja, isso aqui configuraria para a gente, numa tendência mais de curto prazo, simplesmente um canalzinho de alta ou uma tendência iniciando aqui. Isso é bom? Com certeza, né? A gente está conseguindo se manter acima e mesmo quando o dia começou a tender a mostrar uma queda para a gente, o mercado veio e respondeu com esse candle vermelho. Fora que a gente também teve o S&P 500 também protegendo a região aqui, não deixando passar, ou seja, apesar das quedas que estamos tendo no mercado, tá tudo tentando se defender, o mercado se defende. A gente está tendo tensão global, muitas coisas acontecendo, medo, só que eu acredito que isso aqui, como tudo, é temporário, tá? A nossa preocupação tem que ser com o quê? Inflação, que não é uma coisa transitória, é uma coisa que fica aí na economia, fica um rastro na inflação, na economia, e a gente tem que ficar esperto nisso. Senão, uma guerra ali que a gente sabe que pode dar ruim, mas, né, eu acho que a intenção de todo mundo é todo mundo ficar bem na fita, sem explodir nada, fazer muita besteira, que aí fica tudo certo. Mas, por enquanto, o mercado tá tenso e a gente pode usar essa tensão em uma zona de suporte para pensar diferente da massa. Criar uma estratégia em cima disso, tá? Então, tamo junto. Obrigado por ficar comigo até aqui. Deixa o seu like. Se inscreve no nosso canal para acompanhar nosso conteúdo todo santo dia e aproveitando para te mostrar o que tá sendo no mercado. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Tamo junto.